A paz do Senhor, povo querido, mais uma vez aqui estamos para apresentar um episódio conduzidas pelo Espírito Santo. Eu sou a pastora Gisele, esposa do pastor Anderson da AD Lagoinha, e com muita alegria eu estou aqui com a Esther, que sempre está aqui me ajudando nessas entrevistas que têm edificado a vida de muitos através de testemunhos. Eu já peço para você, corre lá, compartilha essa publicação, curte, né? E deixa lá o seu comentário, deixa lá também o seu testemunho. Você pode escrever ali, né? Parte do seu testemunho ali no comentário. E também não deixe de se inscrever em nosso canal. A gente está com bastante conteúdo muito edificante, então vale a pena você se inscrever. Então não esquece. Curte, compartilha, se inscreva, ative também o sininho lá para não perder nenhum conteúdo. E aí, Esther, vamos lá? Vamos lá. Paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, você, meu querido ouvinte, né, que nos dá o prazer de estar assistindo a este podcast. Nós teremos duas pessoas abençoadas aqui que nós vamos entrevistar. Somos conduzidas pelo Espírito Santo de Deus e tenho certeza que esse testemunho que vocês vão ouvir hoje vai edificar a vida de vocês, que é bênção, bênção pura mesmo. E como falou a pastora Gisele, não esqueçam de se inscrever, porque não vale a pena só você assistir. Tem que se inscrever, gente. Se inscreve no canal, compartilha esse podcast. Vamos levar para as outras pessoas, um parente seu, um amigo seu. Compartilha, inscreva no canal e venha fazer parte da De Lagoinha. Você que ainda não conhece a nossa igreja, temos bastante podcasts já que foram gravados e com certeza algum dele vai falar com a sua vida. Não é? Pastora Gisele, vamos lá? Amém. Obrigado pela propaganda. Isso sempre, aí. Né? E hoje a gente está aqui para ouvir o testemunho de duas pessoas muito queridas nossas. Eu conheço há pouco tempo, né? E vocês vão ter o privilégio de conhecer, saber um pouquinho. É lindo entender que todos nós temos um testemunho de vida. Muitos olham o nosso hoje e jamais imaginam o nosso passado, né, Esther? Então é muito importante a gente estar numa mesa como essa, fazendo esse podcast, essa entrevista, para transmitir. Porque a gente sempre diz que nos cultos, né, rotineiros, às vezes é complicado, não tem aquele tempo específico só para o testemunho. E ainda que a gente vá testemunhar, 5 minutos, 10 minutos, tem que ser bem rápido, né? E aqui a gente tem entre 1 hora para a gente explorar bastante o testemunho de cada um. E aqui está a Shirley e a Val, mãe e filha. E a Shirley vai iniciar, né, contando um pouquinho aqui do seu testemunho, mas antes eu quero que você se apresente, Shirley. Eu sou a Shirley, né? Eu sou esposa do Magnaldo, tenho 2 filhos, Murilo e Ismael. O Murilo tem 20 anos, o Ismael tem 16, né? E para a glória do Senhor Jesus, estou aqui para servir ao reino do Senhor. Glória a Deus. E a nossa famosa manhinha, manhinha Valdelícia. Se apresenta, irmã. Eu sou a Valdelice, a mãe da Shirley. Tive 5 filhos, né? 3 homens e 2 moças. Um casal se foi, eu fiquei com 3, 2 homens e uma moça, que a moça é Shirley. A preciosa Shirley. Sim, porque sem ela eu não sei fazer nada. Eu tenho que pedir ajuda, primeiramente a Jesus, né, para me dar força, para eu dizer, meu Deus, eu não consigo fazer sozinha, me ajuda. Aí eu peço... aí tem a auxiliadora Shirley. Sim, a Shirley. Glória a Deus por isso. Já já a senhora vai falar mais, mas Shirley, conta só um pouquinho, quem era a Shirley antes de conhecer Jesus? Bom, a Shirley antes de conhecer Jesus... na minha adolescência, né, foi bom, né, por um processo e por outro foi ruim, né? O primeiro processo que eu tive uma infância boa, né, mas ali a partir dos meus 12 anos a nossa família passou por muita turbulência, né? Foi assim, a minha mãe perdeu a filha dela,
né? E aí foi bastante sofrido pra gente. É, Infelizmente, eu tive que assumir responsabilidade cedo, né? Tive que tomar conta dos meus irmãos pequenos, né? Minha mãe ali trabalhava com essa irmã minha, mas depois que ela veio a falecer, minha mãe, infelizmente, o refúgio foi o álcool. E aí eu tinha que tomar conta dos meus irmãos, que era pequeno, as escadinhas, e dela também. No caso, você ficou como a irmã mais velha, então, que Como a irmã assumiu mais toda a velha, responsabilidade toda a devido à responsabilidade. debilidade da mãe. Isso. E aí, e fui vivendo, ajudando eles, botando eles para a escola, cuidando dela, estudando. Eu ia para a escola, estudava pela manhã, voltava ao meio-dia, botava eles para a escola, cuidava dela. O meu irmão mais velho, o André Hilton, a gente, naquela época, a gente vivia a venda de reciclagem, né? Meus irmãos tinham um burrinho numa carroça e aí saía para catar papelão durante o dia. Isso onde? Que você não veio? Não é natural daqui? Não sou natural daqui, eu sou da Bahia, né? Da cidade de Feira de Santana. Uhum. Então esse processo todo foi lá, né? Aí mas minha mãe, quando podia, ela ia com eles, ir para o centro da cidade catar papelão, plástico, reciclagem para poder vender, para no outro dia comprar o alimento. E aí, quando era noite, saía de novo para fazer o mesmo processo. Esse processo era todos os dias, para que no dia seguinte a gente tivesse o alimento, né? E assim, era muito sofrido, mas graças ao Senhor, o Senhor nunca deixou faltar. Às vezes não tinha o alimento de manhã, mas tinha tarde. Às vezes não tinha tarde, mas tinha à noite. Mas a gente sempre não dormia sem a refeição. Ali vocês já entenderam que Deus é o provedor, né? Exatamente. Porque não vinha só do trabalho de vocês, mas realmente era provisão de Deus, provisão Exatamente. diária. Isso era com a idade de quê? Quando tu assumiu essa responsabilidade? Essa responsabilidade eu assumi ali a partir dos 12 anos. Nova, né? Dos Aí com 12 anos deixou de ser filha Pra ser mãe dos irmãos e mãe da mãe. mãe. Fica aí, só ouvindo. Daqui a pouco a senhora vai falar. Então, foi esse processo, né? E aí a gente foi se criando assim, né? Mas chegou uma época, infelizmente, quando os meus irmãos começaram a ficar adolescentes, eles tiveram más companhias, né? Sim. Através da debilidade da minha mãe, que não estava ali naquela correria para dar um suporte a gente como mãe, né? E ou a gente corria atrás deles, ou a gente levava para a escola, mas ali sempre tinha uma amizade para poder Sim. matar a aula. Influências. E nunca era uma amizade boa, sempre amizade ruim, né? E infelizmente, 2 andaram com amizade ruim, né? Um com 18 anos perdeu a vida por causa das drogas, né? Para a glória do Senhor Jesus, um se recuperou, Glória a Deus. né? Se recuperou. E o outro, nós estamos vivendo assim, um dia após o outro, porque a gente tudo se ajuda, né? Minha mãe me ajuda, meu irmão me ajuda, eu ajudo minha mãe, e a gente sempre se ajuda, um ao outro, né? E assim, para a glória do Senhor, foi um processo muito difícil, porque muitas vezes eu me arrumava para ir para a escola, quando eu estava no caminho, algum conhecido dizia, eu vi tua mãe ali caída, bêbada. Aí eu desviava o caminho de ir para a escola e ia buscar ela, levava ela para casa. E assim, eu glorifico a Deus pelo esposo que eu tenho, porque ele é um homem maravilhoso. Você se casou com que idade? Eu me casei com 20 anos, né? A gente se conheceu, eu tinha 18 anos, né? A gente se conheceu 18 anos, e aí logo veio o Murilo, né? E logo após o Murilo eu me casei. Né? E para a glória do Senhor, assim... É um casal abençoado, que a gente vê que vive no mesmo propósito. E assim, irmã, eu digo que a dificuldade que eu tive lá atrás com a minha mãe, com meus irmãos, aquele sofrimento todo, eu acho que Deus estava me aperfeiçoando para algo onde eu tô hoje, entendeu? E eu digo assim, o sofrimento que eu tive com eles
o Senhor me deu um bom casamento. Glória a Deus. Um bom casamento. E assim, eu glorifico. Foi um muito a refrigério, né, para tua vida e Sim. tanto para tua família também. Sim. E eu lembro que quando eu conheci ele, eu morava do lado do trabalho dele, né? E aí eu tava um dia sentada, triste, porque manhã bebia muito, né? E era assim, dormia bebendo e acordava bebendo. E ali meus irmãos ficavam tristes e saía de casa, então só eu ficava com ela. Né, eu tinha muito medo de abandonar ela. Tinha vizinhos que diziam assim para mim: abandona tua mãe, tu é uma menina tranquila, tu não incomoda ela só te incomoda. Você nunca chegou a se envolver com drogas, Nunca, embora a vivência nunca, ali da família, nunca, bebida, nunca, nunca. 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 Irmão, o ambiente era propício para aquilo, porque eu ia para a escola, quando eu voltava a casa, estava cheia de amizade bebendo com ela. O alimento que era para a gente comer, aquelas amizades comia. Então a gente não tinha. Muitas vezes eu ia de um bairro para outro, para casa da minha avó, e quando eu chegava lá, minhas tias, minha avó que me alimentava. Mas eu nunca abandonei ela. Eu ia durante o dia, à noite, eu sempre estava em casa para estar perto dela. Muitas vezes ela estava deitada, embriagada, eu chegava de junto dela, colocava a mão no nariz para ver se ela estava respirando, né? E ali eu não conhecia Deus, mas eu já chamava por Deus, né? E a gente já vê o Espírito Santo que já estava trabalhando, já estava nela, né, conduzindo ela, colocando esse amor, porque o normal era o quê? Era realmente você, mãe, você não tem capacidade de cuidar da nossa casa, eu vou cuidar de mim, né? E o Espírito Santo, a gente crê, que colocou esse amor tão grande, que você cuidou. E a gente vê um contexto, assim, de várias famílias, depoimentos de famílias que quando tem um lar desestruturado, geralmente os filhos acabam sendo desestruturados, né? E a gente vê o cuidado de Deus com a tua vida e sim com a tua família, mesmo a tua mãe passando por aquele processo de dor que ela encontrou no alcoolismo, né? O refúgio dela. O refúgio para aquela dor. E tu ali tendo uma menina de 12 anos, tendo que ter a responsabilidade para a família. E você chegar em casa, né, e olhar, assim, todas as vezes que tu olhava, chegava dentro da tua mãe alcoolizada, nenhum filho queria isso, sentia dor, e o alimento que era pra ti, era pra... Mas em nenhum momento tu desamparou a tua mãe, né, Não. porque tu não conhecendo a palavra de Deus, tu já seguiu os princípios de Deus. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias prolonguem na face da terra. E aí, Shirley, eu queria saber de ti, assim, que a partir de que momento que Cristo entrou na tua vida, nesse processo de dor, qual foi o momento que Cristo entrou na tua vida? Porque tu não nasceu no lar evangélico, né? Então, quando Cristo entrou na tua vida? Olha só, nesse processo... Teve uma época que a minha mãe estava embriagada e muitas vezes manifestava demônio. E aí eu lembro que todas as vezes eu tinha medo da vizinhança, né? Eu pegava ela, eu sentava no chão, colocava a cabeça dela entre as minhas pernas e abraçava ela com minhas pernas. E aí se manifestava o demônio. E ele dizia assim na boca dela: eu não gosto da sua cara, porque tem sempre um homem de branco do teu lado. Só que eu não entendia o que era um homem de branco. E daí eu conheci o meu esposo. Eu lembro que eu estava sentada na frente da porta, ele veio até mim e disse assim: eu quero conversar contigo. Aí eu estava muito brava por causa da situação toda. Aí eu disse assim para ele: eu não quero conversa. Aí ele: eu tô gostando de você, eu quero namorar você. Olha, bem aí direto. E o Marinaldo, a gente vem aqui, né? Eu disse assim pra ele, aí no meu pensamento eu disse assim: eu vou botar ele pra correr agora, porque eu não quero papo com ninguém. Aí eu falei assim: tá, quer namorar comigo? Eu só quero um homem se for pra casar comigo. Aí ele bem olhou furiosa. Ele bem assim: eu quero casar com você mesmo. Eu falei: Glória meu Deus do céu. Homem de atitude. E daí a gente começou a se conhecer, né? Como eu falei, eu morava do lado do trabalho dele. E aí a gente foi se conhecendo. E eu engravidei do Murilo. E quando ele soube que eu estava grávida do Murilo, ele falou: vamos casar, vamos casar. E naquela época, as adolescentes, quando engravidava, se casavam antes da barriga sair. Muitas vezes na nossa cidade tem o costume de dizer para tapar o buraco. E aí eu disse para ele assim: não vou, eu só vou casar quando o Murilo nascer.
Uhum. Porque se for para dar certo, vai dar. Sim. E daí a gente foi morar com a mãe dele, né? A mãe dele é evangélica, a família dele que é evangélica. Olha o Foi daí que eu propósito de conheci a Deus aí. Cristo. E a mãe dele é uma segunda mãe para mim. Meu Deus, minha mãe ama ela, meus irmãos, a Ela ainda família é toda. viva? É viva. Uhum. E aí eu lembro que eu fui morar com ela. Ela disse assim para mim, eu chorava de dia à noite por conta de manhã e por conta dos meus irmãos, porque eu estava sempre com eles. Muitas vezes, quando manhã chegava, às vezes, irmã, eu via que não era por ela. Uhum. Como a irmã Esté falou, eu não conhecia Cristo, mas eu via que não era por ela. E ali eu pegava meus irmãos, ela vinha muitas vezes para agredir a gente, eu pegava meus irmãos, botava debaixo da cama e ficava no lugar dos meus irmãos, e ali eu apanhava no lugar dos meus irmãos. Então hoje meus irmãos têm a lembrança que eu sou a segunda mãe deles também, por causa da superproteção. E aí o que acontece? Eu fui morar com minha sogra, e minha sogra, um quarto do lado do outro, eu chorava a noite toda. Aí minha sogra dizia assim, ô minha filha, não chora não, tu tá passando por esse processo, mas Jesus vai salvar a tua mãe. Glória E a Deus. minha mãe, assim, ela gosta de coração. Jesus vai salvar a tua mãe, não se preocupa não. E ali eu chorava mais ainda, porque eu lembro, quando eu colocava um prato de comida na mão, eu lembrava que meus irmãos não tinham nada para comer. Sim. E ali, minha sogra dizia assim, Shirley, é pouco que a gente tem, mas quando teus irmãos passarem de carroça, chama eles para comer. E assim eu fazia. Aí eles passavam aqui, ela morava bem na geral do bairro, eu chamava eles, eles vinham. Aí ela fazia um pratinho de comida, dava Era uma pra festa, eles. né? E toda vez que eu pegava, eu lembrava delas, eu tô aqui comendo, mas mãe, eu não tenho nada para comer. E nem meus irmãos. E ali a gente foi vivendo. Aí eu lembro que a gente mudou, eu e minha esposa, a gente se mudou, saiu da casa dela e foi morar de aluguel. E ali a gente passou um processo do aluguel. Depois a gente voltou de novo para casa de minha sogra, porque nesse meio tempo minha sogra tinha dado um terreno pra gente. Aí meu sogro, um homem muito bom, muito bom. A família do meu esposo, toda a família do meu esposo são pessoas maravilhosas. E aí meu sogro começou a construir um vãozinho só, um quarto e um banheiro. Uhum. E daí, nesse meio tempo, a gente estava na casa da minha sogra, eu dividi num quarto com a minha cunhada, a gente dividia com uma cortina. Aí minha sogra um dia disse assim para mim, eu e ela no fundo do quintal, ela limpando a casa e eu lavando roupa. Aí a Miriam disse assim para mim, Shirley, tu não é de festa, tu não anda com amizade, tu não é de estar em casa de ninguém. Tu tá esperando o quê para aceitar Jesus? Já era convertida sem saber. Sem saber. Eu lembro que uma vez uma conhecida disse assim para mim, eu tava de bermuda andando no bairro, você já é crente? Eu disse assim, eu não. Ela tem certeza? Eu não. Eu vejo o brilho do Espírito Santo na Glória tua a face. E eu nem sabia o que era Jesus ainda. E nem o Espírito E Santo. nem o Espírito Santo. Aí passou e minha cunhada disse assim, tu tá esperando o quê para aceitar Jesus? Aí eu falei da boca para fora, irmãs, confesso que foi da boca para fora. quando o Murilo fizer 1 ano eu aceito Jesus. Aí minha cunhada disse bem assim, o anjo no céu assinou, viu, Shirley? Compromisso. Compromisso, e bem assim, eu comecei a visitar a igreja com ela, só visitar. E aí, ali na minha casa, a gente fez uma campanha de oração, e quando foi agora no mês de junho, teve um culto na minha casa, e ali o pastor fez o apelo e eu aceitei Jesus. Né? E eu lembro que quando aceitei Jesus, irmão, o inimigo, ele é tão sujo, que na Bahia tem o costume da festa junina. Uhum. E ali, depois que eu aceitei Jesus, que os irmãos foram embora, o inimigo soprou na minha mente e disse assim, como é que tu faz um compromisso, irmã, desse jeito? E agora, e o shortinho para tu vestir? E o vinho, e os licor. Eu dizia, meu Deus, como é que eu aceitei Jesus numa época dessa? Se eu falhar? Irmã, no outro dia, o Senhor usou minha sogra e falou comigo. Olha, o inimigo está soprando na tua mente sobre essas festas. Não se preocupa que o Senhor é contigo. E assim o Senhor tem me honrado até aqui. Tem te conduzido até aqui. Você não comentou sobre o seu pai. Chegou a conhecer o pai ou não? Sempre foi só a mãe e os irmãos? Sim,
Eu sou filha do primeiro casamento da minha mãe, né? Meus irmãos é do segundo casamento. E eu não conheci meu pai na infância. Quando eu conheci meu pai, eu tinha 18 anos, né? E depois dos 18 anos, ele veio até o nosso encontro, depois sumiu até a data de hoje. Então, tem muitos anos que... Não teve nenhuma vivência, então. Não tive. A vivência foi com minha mãe. Minha mãe foi o pai, a mãe... Foi assim, Foi a filha. A filha foi o nosso suporte, né? Criou tudo a gente. Era tanto que a vizinhança perguntava que não sabia como é que ela conseguia manter a casa com 5 filhos, mãe solteira, né? E vendo o teu testemunho, assim, a irmã Vá, como é que foi a sua infância, assim, né? A gente vê um lado, mas olhando assim para a irmã Val, a senhora tem irmão, os seus pais tiveram quantos filhos? E como é que foi a sua infância, o seu momento de adolescência? Como que a irmã, né, se deu nesse processo depois de ter filhos? E durante esse momento de dor, o que lhe passava? Eu acredito que a irmã, mesmo tendo, né, esse processo ali de buscar o álcool, no momento que a irmã se sentia sóbria, no momento que a irmã estava na sua sã consciência, o que a irmã pensava diante dos seus filhos, o que a irmã via? Eu dizia assim, meu Deus, fazer uma obra na minha vida, porque eu tinha uma filha, né? Tinha 2 filhas. Uma era o meu suporte. Os meninos reciclavam na carroça, trazia tudo, tudo lixão ali. Como eu tinha uma casa que tinha uma vaga que dava para entrar a carroça, aí ali a gente ia reciclando, eu botava eles para reciclar, papelão, plástico, alumínio, ali. E aí eu reciclava a semana toda para no sábado, não, na sexta-feira vender, para no sábado à tarde eu ir para a Feira Livre comprar coisas, que eu tinha uma barraquinha que vendia tempero, pimenta do reino, essas coisas. E esta menina que se suicidou, ela era meu suporte. Porque eu já usava remédio controlado. Sim. Eu usava o diazepam e o Gadernal. E já bebia. Eu bebia muito. A senhora começou a beber na sua juventude, na sua infância? Não, na minha juventude eu bebia, mas não era alcoolizada assim. Eu comecei a beber... Mas ainda tinha um controle, né? Sim. Eu levava uma vida eu normal. trabalhava, né? Eu era professora, eu era professora. Olha aí. Eu tinha alguém que ficava dentro de casa, que tomava conta delas, 2, para mim ir trabalhar. Eu trabalhava o carro vinha me pegar, um ônibus, vinha pegar todas as professoras do distrito, e eu era a primeira a ser pegada e na escola, até hoje, todo mundo, quando me vê, eu aprovar, eu digo, meu Deus, quem é esses homens todos aí? Cresce, né? Olha aí. Isso quer dizer que a senhora foi uma boa professora, porque para um aluno lembrar da senhora na velhice, quer dizer que a senhora foi uma ótima professora. Olha, eu saía de um distrito, vamos supor, eu morava em Feira de Santana, no bairro, eu saía de Feira de Santana para ir trabalhar como fosse assim, em Chapecó, o carro vinha trazer e vinha buscar. Eu era aquela ali, primeira a ser pegada e ser trazida. E aí a senhora foi a sua filha que... Foi, ela era meu braço direito, porque aí eu fui começando a ficar fraca, né? Ficar fraca. Com os remédios que eu tomava para controlar, né? Eu tomava 8 horas, só ia acordar 8 da noite. E aí foi assim a minha vida. Chegou um tempo que eu vendia as coisas, eu fazia quentinha. Porque eu criei meus filhos tudo sem pai. Eu me casei, vivi 5 anos com o pai delas. Tive 2 filhas, a Sheila e a Shirley. A senhora foi professora, então, antes de precisar tomar remédio controlado e tudo Sim, ali? antes foi. Antes. Eu comecei a tomar remédio controlado depois que meu marido me abandonou sem nada. Ele me abandonou, me deixou eu grávida dela, com a outra pequenininha, e eu trabalhava. Eu trabalhava e ensinava. E elas estudavam, né? E quem levava a outra para o colégio tinha uma Kombi, né? Que transportava ela. De transporte. Sim.
E diante, então, a sua filha, então, não foi uma morte Não, natural. não, não. A sua filha tirou a vida. Não, Que ela idade que ela tinha? com o próprio meu remédio. Que idade que E ela tinha? decidi 12 horas. 12 anos. 12 anos. E desse dia pra cá acabou a minha vida. Acabou tudo. Deixava tudo. A diferença de idade dela pra você era pouca, então, Shirley? 2 2 anos. anos. E o serviço, ela era uma menina assim, eu dizia assim, tamo talão de luz aqui, tamo dinheiro, vai pagar. Tu vende as quentinhas e tu traz o dinheiro pra gente descer por cento pra comprar material. Pra eu vender no domingo, na feira, pra comprar as coisas de trabalhar, fazer as quentinhas para a gente ir por cento na segunda-feira, entregar. E de um domingo, eu não acordei, que o remédio passou da hora de levantar, ela foi pra feira. Ela pegou as coisas eu fazia as coisas de noite, e de manhã ela montou a barraca. Não gosto nem de me lembrar disso, que eu Eram sofro feirantes, né? demais. Sim. Não. Ela com minha mãe. Minha mãe, deixa tua mãe dormir, que ela tomou o remédio em cima da geladeira, até hoje eu me lembro. 2 vidros assim, de azepam e gadena. Mas ela já estava com as amigas, combinada para ir para um lugar que, quando eu me assustei, ela estava passando um negócio no corpo que ficava amarelo. Cabelinho penteado. Eu digo, eu não penteei. Eu não dei dinheiro, só que ela já tinha vendido, né? Já tinha vendido as coisas, ela não gastava o dinheiro, comprou umas galinhas. Com 12 anos, como Com ela era 12 esperta, anos, né? ela comprou a galinha, botou as 2 galinhas vivas. O que sobrou da compra, ela morreu com esse dinheiro dentro do bolso do short. Me lembro como hoje, meu Deus. Um short vinho, tinha um bolso grande e outro bolsinho entre. Ela dobrou o dinheirinho assim, que na mente dela era pra me dar, sabe? E botou assim. Mas só que eu não acordei, ela saiu com as amigas, 2 horas da tarde. Quando eu me assustei, era 10 horas da noite, não tinha mais ninguém dentro de casa. Ela, o demônio mesmo, estava naquela hora ali. Ela foi para casa de uma tia e lá dormiu. E eu fiquei dentro de casa só com os meninos. Aí quando eu me assustei, eu saí agoniadamente procurando um vizinho, procurando a outra, e só que ela tinha saído com a filha da vizinha que eu não me dava. Sumiu, mano. Quando eu acabei em mim, não tinha lugar mais que eu procurava. Só que ela estava escondida com um cara num lugar. E aí ela estava vendo todo o meu sofrimento cá. Ela estava assistindo. Mas só que ela não queria ir de frente para não me ver sofrer. Foi isso que ela falou com a vizinha. Aí quando ela apareceu, botou a cabecinha assim, a vizinha disse assim, olha, pra ela ali, ó. Eu lembro com os cabelinhos soltos assim, cortadinho, redondo, moreninha. Aí ela entrou para dentro de casa. O que eu fiz? Peguei a sandália havaiana, botei lá para dentro e dei de chinelada, mas dei-lhe. Mas não sabia que ela já estava com aquilo na mente. Sim. Quer dizer, ela saiu com as amigas, saiu com o cara tentou estrupar ela, mas não conseguiu. Ela lutou com o cara, passou por cerca de arames. O povo falou que viu ela descendo num guidão de bicicleta, mais um cara. Daí ela chegou em casa. Ela chegou em casa, não queria falar pra mim. Ela chegou em casa, eu abati nela, ela apanhou. Depois ela fez um suco de limão, me deu um copo, deu outro à vizinha, que ela confessou à vizinha o que aconteceu. E aí ela tomou um copo de suco de limão. Os comprimidos, tinha 30 comprimidos, só ficou 19. Tomou metade dos comprimidos. No outro dia que eu procuro ela para levar os irmãos para a creche, cadê? Nada. Quando chegou no pedir ajuda, não teve mais vida, porque ela era de menor, não era nem mocinha ainda, ela era era uma criança. Criança, só tinha aquele tipo de moça. Não tinha nem consciência do que estava fazendo, né? Não. De repente, porque eu lembro também na minha adolescência, quantas vezes eu quis assustar minha mãe, que a minha mãe brigava comigo. Não, mas ela e eu ia ela disse assim, a pegar, vizinha. mas tudo, né? Não remédios assim, dessa proporção. Mas, de repente, foi isso realmente que passou na cabeça dela, só que foi fatal, né? Eu vou dar um susto na minha mãe e acabou. Ela não dormiu na cama, me botou eu na cama, botou os irmãos de um lado do outro, ela não estava, que estava na casa do tio, e ela dormiu no sofá. Quando é de manhã que eu acordo, ela acorda para levar teus irmãos para a creche. Quando eu balancei, estava toda espumada por aqui.
toda cheia de xixi, aí eu saí doida na rua, pedindo socorro, nada. Aí quando chegou lá, o médico disse assim, vai pra UTI direto. Aí acabou a minha vida. E dali... Eu fiquei com os meninos pequenos, não tinha marido. E naquela situação, diante daquela dor, né? Porque a gente não para imaginar o que leva, né, uma outra pessoa a entrar. Se a gente pudesse parar para ouvir aqueles que entram no alcoolismo, aqueles que entram na droga, algumas pessoas entram porque querem mesmo conhecer, porque querem esse mundo, né? Mas algumas pessoas entram para esconder a dor. Né? A dor que sente de ver, acha que o álcool ele vai amenizar ou vai apagar aquela ferida, né? E só Deus, só o Espírito Santo. E depois Santo que entra, para apagar. Aí é um caminho quase sem volta, a não ser que Jesus interrompa, né? Sim, só Cristo para mudar. Mas a sua infância, você viveu, a irmã viveu num lar tranquilo. Seus pais eram bons, eram tranquilos. Teve uma profissão. Eu não fui criada nem com pai, nem com mãe. Minha mãe era uma mãe solteira, e aí ela só me via em mês, que fui criada com a avó. Mas tive toda a educação. Educação que eu tive da minha avó, hoje que dou meus filhos, dou a meus netos. Aí minha mãe se casou com um senhor, um rapazinho, e me adotou como filha. Quando ele me adotou eu e um irmão. E ele registrou nós dois como filho dele. Aí ele gostava de mim. Ele me caminhou tudo. Eu estudei, eu morava no interior, né? Eu tinha farda, eu tinha curso de datilografia, eu tinha corte e costura. Ele me apoiava demais. Ele nunca diferenciou eu dos filhos dele. O que fez realmente, né, estragar a vida da senhora realmente foi a perca da filha em si, né? Foi. E depois Shirley, daí você mora aqui em Florianópolis há quanto tempo? Como que foi esse processo? Que o Espírito Santo te conduziu você e parte da sua família para cá? Vamos lá. O meu irmão, com 16 anos, veio aqui para Santa Catarina para trabalhar. E aí, um ano depois, ele trouxe meu irmão mais velho. Né? E nesse período, eu estava com manhã lá na Bahia. E aí, só que pelo processo dela beber muito, chegou uma época que ela adoeceu muito. Ela adoeceu de uma forma que ela já estava perdendo peso, ela já estava muito debilitada. E aí foi aonde eu pedi ajuda dos meus irmãos, que já estavam aqui, eu estava sozinha na Bahia com ela. E eu disse para eles, agora é hora de vocês me ajudar, porque senão você só vai vir aqui pro velório dela. E aí eles organizaram tudo, trouxe ela. Né? Quando ela veio, que chegou aqui, meus irmãos ficou horrorizados por causa da debilidade dela que ela estava. Né? Foi tanto que meu irmão, quando viu a situação dela, meu irmão chorou. E aí aqui meu irmão começou a cuidar dela, mas mesmo assim aqui ainda ela bebia muito. Bebia muito. E aí andava com as crianças, que é os netos, que hoje moram com ela do lado. Como muitos irmãos aqui conheceu ela assim, subindo e descendo com as crianças, bebendo. Né? E aí eu fiquei na Bahia. Tem quantos anos que vocês moram aqui? Ela tem mais tempo do que eu, né? Acho que ela tem uns 12 a 13 anos nessa faixa. E aí eu fiquei na Bahia. Só que aí na Bahia as coisas começaram a apertar. Né? Ali em 2015 teve uma dificuldade, né? Que emprego ficou escasso. A qualidade de vida na Bahia era muito baixa naquela época. Né? E aí ficou muito escassa. Ela daqui para lá ainda ajudava a gente, né? Mas chegou uma época que ela me fez o convite. Você está aí, está sem trabalho, que vocês não vêm para cá. Aí eu achei a ideia boa e para convencer o esposo, que era muito apegado à mãe, né? E aí eu falei para ele, não, a gente vai, passeia, se a gente não gostar, a gente vem embora. E a gente deixou tudo, só trouxe roupa. E já vieram direto pra cá? Já viemos direto pra cá. Se instalaram ali estão até hoje. Isso, porque ali meu irmão já tem casa própria, a gente se instalou ali na casa dele. E ficamos ali na casa do meu irmão, em 10 pessoas, durante 6 meses, em uma casa só. União de família, literalmente. Né? E aí o Senhor foi abrindo as portas, né? Eu comecei a trabalhar, meu esposo também. Hoje você é formada em enfermagem? Sim, hoje eu sou formada em enfermagem, né? Para a glória do Senhor, é um sonho desde a minha infância. O Senhor realizou aqui,
né? E chegou uma época que eu convidava minha mãe e meus irmãos para ir na igreja, eles iam, mas não queria compromisso com o Senhor. Iam só visitar. Ia só visitar, então aquilo ali estava me entristecendo. Eu cheguei uma madrugada em oração, falei para Deus que se eu estivesse aqui na cidade por rebeldia, só por vir, que ele me levasse de volta para minha cidade. Porque a minha mãe não queria nada com Deus, meus irmãos não queriam nada com Deus, e aquilo me incomodava. E ali eu orei, fui trabalhar. Quando foi à noite, eu fui para a igreja, e eu lembro que Deus usou o irmão Mauro ali na igreja e falou para mim, né? Eu tinha conversado só com Deus em oração, não contei nem para minha esposa. E aí Deus ali usou o servo dele e disse assim para mim: mulher, tu tá aqui nessa cidade, foi eu que te trouxe. Glória a Eu Deus. tenho um propósito contigo nesta cidade, faz somente a minha obra e deixa E aqui isso dos é ser teus eu conduzida cuido. pelo Espírito Santo, né? Estar debaixo de uma obediência. Com obediência. Então, eu ali, na hora que Deus usou o servo dele, eu vi que eu não estava aqui sem um propósito. Que Deus disse para mim: deixa aqui dos teus, eu cuido. E ali Deus começou a trabalhar na vida da minha mãe, começou a trabalhar, né? Ela ia para a igreja, não tinha um compromisso ainda com o Senhor, mas visitava de livre e espontânea vontade. Sempre falei de Jesus para ela, Sim. sempre convidando. E o ministério, que hoje você e o seu esposo são líderes, né? Há já um tempo, dos Adoadads, né? Sim. Haddades e adolescentes. Adolescente, irmã. E como que o Haddad entrou na tua vida? Você já tinha ministério lá na Bahia ou o ministério começou aqui? Como que foi? Na Bahia, irmã, eu dava aula para os pequenininhos, que lá não tem esse projeto, né, do Haddad. Mas o meu esposo sempre trabalhou com missão, evangelismo, né, e eu com as crianças na escola dominical. O número era bem pouco, não semelhante aqui, mas a gente sempre trabalhou. Sempre foi envolvido. Sempre foi envolvido. E o ministério do Haddad, quando chegou na mão da gente, tem... A nossa irmã Esté é testemunha, né? Aí ela conhece. Ela é testemunha porque eu lembro que para esse ministério hoje estar nas minhas mãos, eu já vinha passando por um processo que eu não entendia. E chegou uma época que esse processo, ele se intensificou de uma forma tão grande na minha vida que eu não sabia distinguir o que eu estava sentindo. Até eu passar mal dentro da igreja e a irmã Esté, né, na época o pastor Mário e alguns irmãos identificaram o que eu estava sentindo. Eu estava passando por uma crise muito severa de ansiedade que estava envolvendo desde a minha infância, minha juventude e estourou agora, né, há um ano atrás. Toda a carga de vida veio estourar. Toda a carga. Aqui. Então, a irmã Esté foi que assim foi abrindo a minha visão, meu entendimento, que eu estava misturado o psicológico com o espiritual. Eu não sabia distinguir o que eu estava sentindo. Irmã, eu deitava, na minha mente só passava coisas negativas. Eu pensava que eu ia deitar, não ia amanhecer. A irmã Esté falou um processo, ela falou assim para mim: Shirley, tu ficava em algum lugar assim, que tu só queria ficar no escuro, aquado, em posição fetal, né? Isso. E era dessa forma que eu ficava no meu trabalho. Eu ia trabalhar com a mente vazia, só passava coisa ruim na minha mente, então eu entrava dentro do quarto onde eu tirava meu horário de descanso e eu ficava agachada, parecendo um cachorrinho que era espancado, e eu só fazia chorar. Pedia a Deus misericórdia, e aí eu ligava pro pastor Mário, ele começava a orar por mim, e chegou um momento que ele disse assim: Shirley, eu tô vendo que você precisa de uma ajuda profissional. Então foi dali que eu louvo a Deus, pelos irmãos da Lagoinha. Sim. Por quê? Porque eles me ajudaram no momento que eu não sabia o que eu estava sentindo, que eu não reconhecia o processo que eu estava passando. E ali... Uma mulher que sempre foi forte, sempre aprendeu a ser forte, sim, né? E sempre um sorrisão. Eu vi a Shirley assim, sempre e vejo. A Shirley é o sorrisão, né? A Shirley, você identifica ela pelo sorriso. Quando você puder ir na Igreja da Lagoinha, você que não é membro da Lagoinha e for na Igreja da Lagoinha, e você conhecer essa pessoa maravilhosa, você vai identificar a Shirley com o sorrisão. Então, a identidade da Shirley é o sorriso.
A gente percebia quando a Shirley estava bem e quando não estava, porque a forma da Shirley se expressar, de ela estar bem, é o sorriso dela, que ela toda alegre, e ela com o corpo dela, ela identifica que ela está bem, que está tudo bem. Sim. Só que eu via a Shirley acuada, assim, e eu não via mais aquele sorriso. E eu falava, pode ser, minha Shirley? E ela, e se... Então, não assim, né, naquela dor, assim, e quanto é importante, Shirley, tu falar isso, que muitas pessoas passam. Gente, depressão não é brincadeira, não é espiritualizar, não é demônio. Tem sim, tem pessoas que passam pelo processo da depressão, passam pelo processo da crise, da ansiedade, e isso é importante, você procurar um profissional, você procurar ajuda, não espiritualizar tudo, nem tudo que acontece na vida da gente são demônios, são espiritual, e eu lembro assim, que a Shirley tinha uma confusão de achar que ela estava pecando contra o Espírito Santo de Deus, e eu dava aula da escola dominical, e a Shirley saía leve, mas depois a Shirley vinha de novo, porque, sim, o inimigo também trabalha, o inimigo também aproveita este momento de debilidade, né, de que você está num processo... precisando de uma ajuda profissional, né? E ele entra, né? Porque ele é astuto, nunca vai deixar de ser astuto, ele é astuto. Ele só procura brechas e meios para poder atacar, para poder deixar ele usa sempre um momento de fraqueza, isso, né? Isso. E eu lembro assim que ele tem força para atuar. Isso, quanto que ela tinha essa confusão na mente dela do espiritual e do psicológico. Do psicológico. E só então, a partir do momento que tu então entrou no tratamento, que tu começou a diferenciar. Começou a discernir as coisas. Exatamente. E assim, como é importante, gente, a gente tá na casa do Senhor. Como é importante, por quê? Porque muitas vezes a gente na casa do Senhor, como o Senhor usou a irmã Esté para identificar o que eu estava sentindo, né? Muitas vezes, se a gente se trancar, ficar dentro de casa, glória a Deus que eu não tive desejo de suicídio, graças a Deus. Mas eu pensava que diante daquela situação toda eu ia deitar, não ia amanhecer, porque era terrível, irmã. Era terrível. E daí depois que você assumiu o departamento de adolescentes nesse processo ou depois? Porque também não durou tanto tempo, né? Glória a Deus que detectaram rápido até. Sim. Daí você se tratou e você ficou bem. E aí eu já vinha sentindo, quando eu assumi o departamento de adolescente, eu já vinha sentindo, mas eu não entendia, não era intenso. E aí depois começou a intensificar, mas até então eu estava só como ajudante de líder, né? E aí chegou uma época que os irmãos mudaram de congregação e perguntou se a gente não queria. Daí a gente fizemos o curso, né? O irmão Felipe, esposo da irmã Esté, perguntou pra gente se a gente queria fazer. Aí eu ainda perguntei para Deus, Senhor, como é que eu vou trabalhar com adolescente eu dessa forma? E aí eu conversei com meu esposo, aí ele, vamos, Shirley, vamos tentar. Eu entrei, não sabia nada. Não sabia nada, nem para onde ia, nem como que era. E aí, com toda a experiência que você já tinha de vida, né, como contribuiu para esse momento? Porque hoje você cuida de adolescentes, cuida de crianças, e você tem, né, realmente o chamado. E você foi preparada desde a sua infância para hoje estar liderando adolescentes, crianças, né, fortalecendo eles. A glória do Senhor. E no meio de tudo isso, né, aí veio sim a conversão da mãe, né? Da minha mãe. Aí eu lembro que nessa fase, a Esté disse assim pra mim. A Esté, ela tá envolvida em tudo. Ela disse assim pra mim, Shirley, olha só, quando a gente passa por um processo, é Deus preparando a gente pra algo maior. Aí eu dizia, é mesmo, Esté? Ela falando, é mesmo, Esté, pode se preparar, que Deus vai te dar algo assim que tu não vai nem acreditar. Irmã, eu lembro que eu ainda no processo da ansiedade, meu irmão, eu só fazia emagrecer, porque eu não tomava água, eu não comia, levava o almoço para o trabalho, passava dias e dias, era Deus que me sustentava. E ali eu lembro que meu irmão disse assim para mim, Shirley, eu vejo que todos nós tem casa e tu paga aluguel. Então, a partir de hoje, eu vou bater a laje na minha casa e vou te dar a laje para tu construir a tua casa. Deus já começou a trabalhar ali. Só que eu ainda, a mente não estava, né, focada. E ele dizia, é teu.
Mais tarde você pode comprar um terreno, uma casa para você, mas isso aqui vai ser sempre seu. Eu falei, amém. E aí eu comecei a questionar Deus. Eu falei, Senhor, como é que eu vou morar na casa onde manhã bebe, meu irmão bebe? Como é que eu vou levar meu esposo e meus filhos para um ambiente que não é propício? E ali, irmã, com glória a Jesus, questão de dias, o Senhor salvou a minha mãe. Glória a Deus. verdade. Então eu vi que era projeto de Deus de eu estar Foi o naquele tempo lugar. determinado, né, Por para Deus. que tudo acontecesse. E eu perguntei para Deus, como é que eu vou para um ambiente assim? Deus foi lá e salvou ela. E Deus salvou, irmã, porque no mesmo dia que ela aceitou o Senhor Jesus, eu vi o brilho do Espírito Santo na face dela. E para a glória do Foi Senhor, transformado. ela mora de um lado que é álcool 24 horas. O povo já fez até armadilha para ela tentar Sim, beber de ela novo. falou. E o Senhor tem sustentado ela. Então Glória eu a digo, Deus. verdadeiramente o Senhor salvou minha mãe, porque eu dizia para Deus que eu preferia que o Senhor salvasse minha mãe durante o dia e levasse ela à noite, mas eu não perdia minha mãe para Satanás. E assim o Senhor fez. O Senhor salvou, não levou ainda, mas Não se ela levou, partir, glória a Deus. se ela partir, ela vai para a glória. Salvou, É. e hoje tá aqui no podcast. Olha só, quem diria? Para contar o Que a irmã testemunho. Val ia estar aqui E aí, no YouTube. é verdade. Meu Deus. Você, meu irmão, que não tem o seu parente na casa do Senhor, não desanima, não desanima. Um Porque- cenário que era pra morte, né? É, Já estava sim. nítido. E a Assim cova como vai fez. morrer, Aham. né? E eu disse para Deus, e assim o Senhor fez. Senhor, eu prefiro perder minha mãe para o Senhor. Nem que o Senhor salve ela durante o dia e leve à noite, mas que ela parta salva. E eu digo ela hoje, ela fala assim, ai, eu tô assim, daqui um dia eu vou. Eu falo, manhã, se a senhora morrer, a senhora vai pra glória, a senhora vai Glória pra a Jesus. Deus, tá no lucro. Irmã Val, a gente vai encerrar, porque né, já deu aqui o nosso horário bem rapidinho, irmã Val. A senhora não tem 5 minutos, tem menos, tá? Bem rapidinho, mas a gente não pode deixar de ouvir. E depois a Shirley vai encerrar com uma oração, né? A senhora me contou, aí para quem não sabe, hoje ela é a nossa zeladora da igreja. E a gente tem uma experiência muito boa com ela, porque ela chega cantando, ela chega glorificando a Deus, glória a Deus, obrigado, Jesus, Jesus é bom. Ela tá sempre assim, e limpando a igreja, né? Tem as suas dificuldades, mas ela está ali com gratidão no coração hoje, podendo servir, né? Uma vida que já estava entregue à morte, de repente não teria, se Jesus não entrasse, né? Não Sim. teria essa oportunidade. Mas glória a Deus, ela ainda teve oportunidade, mesmo na sua velhice, né? De estar em comunhão com a igreja, servir a Deus com intensidade e ainda servir a igreja ali, né? Ali no caso dela, na limpeza, que ela faz com muita alegria. E uma vez a senhora comentou comigo, e a senhora fala bem rapidinho, como foi aquele dia. Porque ela disse que foi um dia específico que ela levantou, o Espírito Santo agiu na vida dela, ela falou, a partir de hoje eu não bebo mais e eu vou para a igreja aceitar Jesus. Foi bem assim? Não, foi um sábado, aí a vizinha falou assim, tu vai hoje catar a latinha? Ela já estava dividindo assim, quem ia dar uma parte, para comprar aquilo, para comprar cachaça. Eu digo, não, hoje eu não vou para a praia. Hoje eu levantei, hoje eu não vou beber e vou para a igreja. Mas sempre ela dizia assim, toma só uma latinha. Eu digo, não quero, hoje eu vou para a igreja. Hoje Jesus está me chamando. Glória a Deus. Nem ela sabia, né? Nem ela me convidou, porque eu Olha que surpresa boa. eu tinha raiva e eu achava que ela ficava triste. Quando ela me chamava para ir para a igreja, irmã, eu tinha raiva dela. Uhum. Eu batia nela. Teve uma vez que eu nem me lembro mais, Senhor, e não quero me lembrar daquilo ali. Ela disse que chegou um pastor, eu não sei quem foi que chegou, e eu estava bebendo. Disse que ali naquela presença mesmo que não foi eu, tenho certeza que não sim. fui eu. Eu bati Eu nela. estava na consciência. Eu bati nela e agredi o esposo dela. E no outro dia, porque quando ela ia trabalhar, quem ficava com os meninos era eu, né? Que ela morava embaixo. E morava ali perto e eu tomava conta dos meninos. Uhum. Aí, quando foi de noite, ela chegou, né? Tomou conta dos meninos e eu fui amassar a latinha. Só que dentro do saco de latinha, quando eu vinha, eu trazia sempre uma bujudinha. Ali eu fiquei bebendo ali e tal. Quando eu cheguei na casa dela, lembro como hoje, ela estava sentada na porta. Aí tinha uma mulher de um lado e uma mulher do outro. Aí eu disse assim,
eu vou entrar. Aí ela disse assim, não, mãe, licença aí que eu tô ocupada. Aí eu cheguei, bati nela, no rosto dela, bati de um lado e bati no outro. Mas aí eu não me lembro mais o que foi que eu fiz. Eu só vi essas duas pessoas. Ela disse que foi um pastor e uma pastora, não sei. Uhum. Quando foi no outro dia, ela disse que não queria mais ver minha cara aqui. E eu só tinha ela, porque quando eu trabalhava, eu dizia assim, filha, vem ficar com manhã, porque eu não dou bem com as noras. Eu tive infarto, eu tive princípio de infarto 2 Sim. vezes. Fiquei toda torta, a boca torta. E aí eu disse assim, minha filha, Deus está mandando eu te buscar para tu vir cuidar de mim. Senão não vai dar Sim. tempo, foi. Eu falei isso com Deus. Eu não sabia o que era Jesus. Mas né? aí é aquele dia em específico que a senhora... Naquele dia específico, ela se arrumou, saiu. Eu já morava cá no barraco, mas o André encheu a cara, ficou drogado, eu fiquei com raiva. Mas ali eu digo, Senhor, morando na mesma casa, Sim. eu digo, Senhor, hoje tu vai me fortalecer. Aí eu me arrumei e disse para a igreja. Quando eu cheguei lá, foi uma época que estava... Uma época de estava dando cachorro-quente, eu não sei, ela estava fazendo alguma coisa lá na Era cantina. congresso, Congresso da cantina. adolescente. Aham. Aí eu cheguei cá, bem distante, me sentei. A igreja super lotada. Sem ninguém notar. Sem ninguém notar, cheguei, orei. Quando eu vim no caminho, para descer a escada ali, aquela escada, eu assisti uma voz. Tu vai para onde? Tu vai fazer o que lá? Eu botei um anjo na boca, eu digo, meu Deus, esqueci a máscara. Mas a máscara, o negócio da máscara, para eu voltar e Era não na voltar pandemia, mais. então. Quando cheguei no pé da escada, encontrei a irmã Carmelita. Pronto, agora não escapa mais. A senhora não vai não, irmã, para a igreja? Não, eu não vou não, que eu esqueci a máscara e não dá mais para poder eu ir, que o pastor disse que sem Sim, máscara não entrar na tinha igreja. que Eu tenho um usar. aqui. Eu tenho um aqui. Pronto. Quando Deus trabalha, não tem como, né? Não, ali Jesus mesmo estava Glória me a chamando. Deus. Quando ela me deu a máscara, ela mesmo botou aqui e eu sempre olhando para trás, vendo volta, né? Eu digo, vou seguir em frente. Glória a Deus. Conseguiu chegar na igreja, Consegui chegar na igreja, sentei. ouviu, participou do culto. Participei. Quando eu participei do culto, que o pastor orou, que teve a oração, todo mundo em pé, que a gente foi lá na frente Aham. para receber a oração, eu levantei. Glória a E Deus. eu não levantava, né? Eu ficava ali. Até então eu nunca tinha Não, decidido, eu né? levantei. Aí, quando falou para pessoas que estavam precisando, quisessem ir na frente e tal, eu fui. Pronto, só vi a hora que fui. Quando chegou Glória lá, a que o pastor Deus. perguntou. Você lembra quem desse era. dia, Esther? Foi. Hã? Você lembra desse dia? Sim, eu lembro. Eu lembro exatamente assim que ela foi na frente e a pessoa que estava pregando e falou assim: "Você aceita Jesus?" E ela não levantava a mão. Era como se alguma coisa prendesse ela. Se você aceita Jesus, você levanta a mão. E eu comecei, o sangue de Jesus tem poder. Vai quebrando, Senhor, vai quebrando. E a Shirley também intercessão por ela. Irmã, E eu isso digo mostra a seriedade, né? Quando Sim. você faz o apelo, a igreja em si tem que ter essa sensibilidade É. de aclamar. Jesus Sim. quebra as cadeias, Jesus liberta. E aquele momento, então, Irmã, e para a glória irmã- de Deus, tem quanto tempo já? Irmã, 2 anos vai 2 fazer. anos de Vai fazer 2 convertida. anos. Naquele momento ali, irmã, que eu aceitei a mão, que eu levantei a mão, aí eu vi a igreja estremecer. Aí quando eu suspendi assim a mão, Chile não estava presente, estava na cantina lá dentro. Nem Aí viu, Ismael meu saiu Deus. correndo. Mãe, a minha avó aceitou Jesus. Pronto, aí eu vi a igreja estremecer, Aham. todo mundo. Aí eu vi aquele buraco. Quando eu suspendi a mão, eu vi aquele buraco assim, eu entrei dentro daquele buraco. Quando eu saí, irmã, eu já era outra pessoa. Glória a Deus. Eu digo, Senhor, A meu transformação Deus, aí alegre, instantânea. aí alegre. Eu digo, Jesus fez uma obra na minha vida. Glória a Quando Deus. cheguei em casa, a geladeira cheia de cerveja. E 1 litro de 51 lá dentro. Eu digo, olha, a partir de hoje, tira daqui Glória dentro. a Deus. E eu não quero nada de bebida aqui na minha geladeira. Tira tudo. Aí tirei, dei a uma vizinha do lado. André levou lá pro barraco E dele. nunca mais. Não, irmã. Para a glória de Deus. E até hoje, Glória a Servida Deus. de Por Jesus isso com que a senhora alegria. tá em aqui. nome de Jesus. Glória a Deus, você que está E acompanhando, um agradeço a testemunho Deus. maravilhoso. E infelizmente a gente vai ter que encerrar aqui. Eu vou pedir para a Agradeço Shirley também a irmã Andréia. orar. Ah, tem um agradecimento Eu especial. agradeço a Deus e o Espírito Santo, a irmã Andréia, que ela não sabe o valor que eu tenho por ela, só Aham. Deus que sabe. Agora ela vai saber. Ela nem sabe que eu sinto. Glória a Porque Deus. ela, da época,
O médico era doutor Ulisses. Doutor Ulisses já tinha me desenganado do meu problema, que eu tenho problema de asma crônica. Aí a irmã Andréia chegava assim pra mim, ela trabalhava no posto. Pode perguntar a ela isso aí, se ela me conhecia. Ah, quando ela trabalhava ainda. Aí ela dizia assim, irmã Valdelice, vamos na igreja hoje? Era mesmo que me dá uma Igual cacetada. bater, né? Jesus te chama. Quantas vezes? Pergunta a ela quantas vezes eu passava. Eu não sei aonde eu me lembro. Pergunta a ela, ela que sempre conversa comigo hoje. Eu passava com os meninos, com bebida e tudo. E ela sempre dizia, Jesus está te chamando. Glória a Deus. Amém. Chegou a época Pessoas, e eu fui. eu digo que Deus sempre nos cerca, né? É verdade. Sempre nos cerca. É verdade. E glória a Deus, irmã, pelo seu testemunho. Glória a Amém, Deus, agradeço. Shirley, pela sua experiência de vida, né? A gente chorou junto aqui. Eu acredito que você em casa também pode se emocionar e glorificar a Deus, né? Por tudo isso. E você também entender que o seu caso não é perdido. É verdade. Né, que ainda que você esteja num contexto de morte, que ache, né, que já está tudo perdido, não tem mais solução, tem. Porque Jesus ainda pode entrar com solução para a tua casa, para a tua Aleluia. família. Aleluia. Querida, ora então para nós encerrar. Amém. Senhor, Obrigado, Jesus. em nome do teu Filho amado Jesus Nossa, Cristo, maravilhoso. Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, pela essa rica oportunidade, por este momento especial, Pai, que o Senhor concedeu a cada um de nós aqui. Pai, obrigada pelas maravilhas, pelas bênçãos, pelos livramentos, Jesus. Pai, obrigada por nos escolher em meio a uma grande multidão. Pai, eu te louvo, Pai, e te agradeço. Para todos sempre. Amém. Glória Amém. a Deus. Amém. Glória a Deus, a gente fica por aqui. Até o próximo episódio, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.